Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui conversando com o Dr. Eduardo Souza, advogado que milita na área de direito imobiliário aqui na cidade de Mossoró. Estamos dirimindo algumas dúvidas. O programa de hoje é questão de, no caso, de informação pública para toda a sociedade moçoroense, não apenas para os operadores de direito. E um dos pontos específico, doutor, da nossa pauta de hoje é a questão do imposto predial aqui no município de Mossoró. O senhor falou no primeiro bloco que tem muitos imóveis que não são regularizados, mas os que são regularizados, infelizmente, estão sofrendo um pouco, porque é verdade que teve um aumento de 10% ou mais de 10%, doutor? Como é que se encontra hoje? Qual é a questão do IPTU em Mossoró? Eu tenho um parecer diferenciado hoje do secretário de Tributação, doutor Ivo Franklin. Porque é o seguinte, falando de IPTU, a gente precisa ser muito claro que o IPTU ele nasceu em 1808, né? A vinda da família real para o Brasil, e eles utilizaram esse tipo de tributo para arrecadar melhor os seus tributos. E antes era chamada de décima urbana, né? Ele passou nessa décima urbana, e existia anteriormente uma questão sobre quem podia legislar sobre o IPTU, se era o Estado, se era o município, e posteriormente na Constituição de 1834 foi deliberada que era competência do município para fazer a arrecadação desse tributo, que foi realmente confirmado na Constituição de 1988. Né? Então passou esse período e depois teve uma alteração de nome, que passou para IPTU, predial e territorial. Né? Muitas vezes as pessoas se confundem e veem, está lá escrito predial e territorial. Ele não sabe distinguir, porque o dele é territorial e o outro é predial. Predial é quando já existe algum imóvel construído naquela unidade daquele terreno. E territorial é quando só existe o terreno. E a prefeitura usa dois métodos de cálculo para IPTU de terreno, que ele calcula o valor venal mais 2%, e sobre o prédio ele calcula 1% do valor venal do IPTU, mais o valor do metro quadrado. Então, sobre esse aumento que houve de 10,67 no IPTU, a Lei Complementar 096/2013, que é uma lei complementar do município, ela autoriza, sem necessidade de decreto, o poder executivo, certo? De fazer a correção monetária, certo? Essa correção monetária, ela tem que ser em cima do valor venal. E o valor venal ele não pode ser alterado acima da inflação. Então, o que ocorreu nessa gestão? Na gestão de Francisco José, né, Silveira, ele contratou uma empresa que foi feita o mapeamento fotométrico, né? Então houve esse estudo, e quando foi na gestão da prefeitura de Rosalba, implantaram esse método para atualizar os imóveis, certo? A prefeitura ela tem a prerrogativa extrafiscal de individual de ir no imóvel e ver que aquele imóvel está incompatível com o valor do terreno. Por exemplo, tem um terreno e lá tem uma construção. Então o município ele tem essa extra oficial de chegar lá e alterar o valor do IPTU, majorar naquele sentido. Né? E o contribuinte ele tem a obrigação de qualquer alteração que for feita no imóvel informar para a prefeitura. Né? Então, hoje, o que acontece? Muitas pessoas reformam a sua casa, fazem construção, e ela não informa a prefeitura que construiu aquele metro quadrado a mais. Então, a prefeitura vinha num déficit muito grande
nas gestões anteriores que nunca se preocuparam com essa atualização dos valores. Então, os valores venais dos imóveis do município de Mossoró era altamente baixo. Mas aí você perguntar por que a prefeitura não atualiza esses valores venais. A prefeitura ela também tem interesse desses valores venais ser muito baixo, porque quando ela ia desapropriar um imóvel, ela pagava ao proprietário pelo valor venal. Então era muito interesse do município manter o valor venal, porque estava se expandindo aquela coisa toda, então ela queria pagar pelo valor venal. Então o que ocorreu esse ano? A prefeitura, erroneamente, isso aí eu digo com base no estudo que eu já fiz pessoalmente, não foi ninguém que foi lá, a prefeitura ela majorou o valor venal sem uma lei complementar. Certo? Ela só poderia aumentar o valor venal acima da inflação por uma lei complementar. E eu até hoje gostaria de perguntar ao presidente da Câmara dos Vereadores por que essa omissão da Câmara em relação a esse aumento do IPTU. Né? Porque é competência da Câmara Legislativa aprovar ou não essa lei complementar sobre o aumento do IPTU. O prefeito não tem o poder nem a prerrogativa de aumentar esse IPTU arbitrariamente, como foi feito agora. Eu digo isso quando eu falei para o senhor que eu fiz um estudo voltado para isso. Eu fiz um estudo no condomínio Ninho Residencial, que os valores venais do ano passado era 8.845,45. A prefeitura aumentou o valor venal dos imóveis em 834%. Agora, qual é o grande chave que a prefeitura usa? Sabe que o contribuinte ele não vai se dispor de ir atrás de um aumento de R$1.000, porque até propriamente para ele contratar um advogado, uma causa de R$1.000, o advogado não vai querer fazer. Então o contribuinte, ele sofre, engole aquilo. Hoje, como nós não temos uma comissão específica para ir tentar fazer, pegar um esclarecimento da Secretaria de Tributação, do secretário, para ver como foi essa situação. Então, o consumidor ele fica à mercê dessa situação. Então, de hipótese nenhuma, a prefeitura poderia ter aumentado, ter modificado o valor venal dos imóveis sem uma lei complementar. E essa questão do contraditório também, não é? Ficou um pouco... Não houve assim uma reunião com a população, não lançou uma audiência pública, ficou um pouco no ar essa situação, a arbitrariedade ficou um pouco exposta. Mas o consumidor, mesmo assim, doutor Eduardo, se ele tiver vários imóveis, se ele achar por bem contratar um advogado, é possível reverter isso na justiça? Olha, eu acredito, como advogado, que hoje, na situação que nós estamos, o contribuinte ele tem toda a possibilidade, né, de requerer seu direito judicialmente. Né? Eu sempre digo que o direito ele é muito amplo, né? E às vezes o poder público, ele não, como eu falo do Ministério Público, do Judiciário, ele não pode se manifestar sem ser provocado. Né? Então, muitas pessoas estão sendo prejudicadas por falta de representação. Né? Hoje nós não temos uma comissão na OAB representativa para que possa discutir esses temas, né? E para dar uma resposta para a sociedade. Então, hoje eu vejo que a sociedade de Mossoró ela não tem representatividade sobre essa parte social em relação ao IPTU. Doutor Eduardo, assim, bem rapidinho, sobre IPTU também, já vi casos, assim, do caso proprietário, passar anos sem pagar IPTU. Muitos bairros de Mossoró é assim, infelizmente isso acontece. E de repente o município faz um estudo naquele bairro e vê um valor todo de uma vez, uma correção assim bem, vou usar a expressão estranha, e já tenta executar um valor bem majorado.
O senhor já pegou um caso semelhante? É possível reverter na justiça um caso desse? Às vezes não tem um contraditório, como nós falamos, não tem um feedback com o proprietário. Como o senhor vê essa questão desses imóveis que não foram... muitos imóveis aqui em Mossoró que não estão regularizados, a questão de IPTU. Olha, a situação do IPTU, outros gestores, eles não atenaram para a receita do IPTU em Mossoró. O prefeito atual, né, juntamente com o secretário de tributação, doutor Ivo, um cara muito inteligente, e hoje eu vejo que as portas da prefeitura estão abertas, principalmente nessa secretaria, né, que hoje qualquer pessoa, qualquer advogado, qualquer contribuinte, ele tem acesso ao secretário de tributação, o que a gente nunca encontrou aqui dentro de Mossoró. Nas outras gestões não se conseguia nem trocar uma ideia com o secretário de tributação. E hoje o secretário de tributação é uma pessoa muito atenciosa com as pessoas e está aberto a discutir e escutar o contraditório, né? Só que essa parte do IPTU, ela vai ser gerida pelos fiscais, certo? Ele vai lá, ele vai fazer o procedimento, só que vai para a análise do pessoal, do fiscal do IPTU. Eu já conversei com o fiscal, né, da prefeitura, encarregado do IPTU, o senhor Gilmar, e também é acompanhado de senhor Cassemiro, pessoas muito competentes, e as pessoas na prefeitura, nesses órgãos do IPTU, pelo menos eu tenho tido muito atendimento com eles, eles são as pessoas sensatas. Só que eles não podem, a gente percebe que eles não podem dar a opinião dele pessoal, né? Eles são do município, então eles, né, têm que fazer o que os gestores mandam, mas eles sabem, que eu já conversei com eles, que há uma irregularidade nisso aí, nesse aumento. E eu digo principalmente porque nós que moramos em alguns determinados condomínios, eu vou dizer um condomínio aqui, que o que é que a prefeitura tem, porque não compete à prefeitura regularizar os IPTU e elas não regularizam, da seguinte forma: 2 moradores do mesmo condomínio, o valor venal dos imóveis deles são diferenciados. Um condomínio fechado, as áreas comuns, né? O que vai diferenciar dele é o valor da área do metro quadrado. Mas hoje, que eu digo que é um erro grande da prefeitura, e a prefeitura precisa consertar isso, é vários valores de um terreno dentro do empreendimento. Então é inadmissível que a prefeitura tenha de tributar valores diferenciados do mesmo lote. Eu estou falando do valor venal do lote. Eu não estou falando do valor venal da construção. A construção ela vai variar de acordo com a metragem da casa. Agora, é inadmissível que dentro de um condomínio fechado tenha vários tipos de valores de IPTU diferenciado. Porque o que é que eles dizem, o que é que valoriza o IPTU? Né? Como a prefeitura vai diferenciar de um bairro para outro, né, do IPTU? Você às vezes diz assim: rapaz, eu moro em Nova Betânia, meu IPTU é tanto, o cara em Sumaré, o IPTU é mais barato. Né? Vai diferenciar a localização e a estrutura do bairro, né? Por exemplo, Nova Betânia tem hospital, posto policial, tem shopping. Então isso aí agrega no valor venal do imóvel, mas não dentro de um condomínio fechado, que são as mesmas valorizações, não tem nenhum benefício a mais e os valores do IPTU são diferenciados. Tem valor de 74, de 108 mil, do mesmo tamanho, da mesma metade. Ele pode chegar a dizer: não, é porque é metro diferente. Não. 2 lotes de 360 metros têm valores venais diferentes. Estamos com o doutor Eduardo Souza, esclarecendo aqui a questão do IPTU, a situação alarmante, que precisa, a OAB em si era para ter encampado essa defesa, de conversar com o secretário e de ver uma melhoria para essa questão na OAB, mas temos aqui o doutor Eduardo, como esse paladino aqui da Justiça, nos ajudando a entender esses pontos. Doutor Eduardo, próximo bloco, vamos ver a questão da Data Norte, os imóveis, diversos imóveis irregulares aqui na cidade de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já.